Monte Cassino não foi apenas uma batalha. Foi uma sequência de combates brutais, travados entre janeiro e maio de 1944, que transformaram aquele cenário em um dos lugares mais destruídos e controversos da Segunda Guerra Mundial. Para entender Monte Cassino, é preciso olhar para o mapa da Itália. Depois dos desembarques aliados no sul da península, em 1943, o objetivo era avançar até Roma. Mas o exército alemão havia preparado sucessivas linhas defensivas. A mais importante delas era a linha Gustav, que cruzava a Itália de um lado ao outro e tinha em Monte Cassino o seu ponto mais sensível. Ali, a geografia favorecia totalmente a defesa. A entrada do Vale do Liri, caminho natural para Roma, era estreita e dominada por alturas, rios e terrenos difíceis. A cidade de Cassino ficava no sopé da montanha. Acima dela, erguia-se a famosa abadia beneditina de Monte Cassino, fundada em 529 por Bento de Núrcia. Muito mais do que um prédio religioso, ela se tornava, naquele contexto, um marco visual imponente sobre o campo de batalha. Os aliados sabiam que, sem romper aquela posição, o avanço sobre Roma continuaria bloqueado. E foi por isso que, em 17 de janeiro de 1944, começou a primeira ofensiva. Nesse primeiro momento, tropas americanas, francesas e coloniais francesas atacaram a posição alemã. Mas o problema era enorme. Rios para atravessar, campos minados, fogo de artilharia e posições elevadas defendidas por tropas experientes, entre elas paraquedistas alemães de elite. O terreno, a chuva, a lama e a dificuldade de coordenação entre as unidades tornavam qualquer avanço extremamente caro. Os aliados sofreram perdas pesadas e não conseguiram quebrar a linha. Então, veio a decisão mais controversa de toda a batalha. A abadia dominava visualmente a área inteira. Mesmo com a declaração alemã de que o edifício não estava sendo usado como posição militar, muitos comandantes aliados passaram a acreditar que o mosteiro servia como ponto de observação. A pressão pelo bombardeio cresceu. Em 15 de fevereiro de 1944, os aliados ordenaram o ataque aéreo. O mosteiro foi reduzido a ruínas, mas o resultado militar imediato foi o oposto do esperado. Em vez de eliminar a defesa, o bombardeio criou um campo de escombros ideal para posições fortificadas. Depois disso, tropas alemãs passaram a ocupar e defender as ruínas com ainda mais eficiência. Até hoje, a destruição da abadia permanece como um dos episódios mais discutidos da campanha italiana. Logo depois do bombardeio, a segunda ofensiva entrou em ação, com destaque para tropas da Nova Zelândia e da 4ª Divisão Indiana. A expectativa era que a destruição da abadia abrisse caminho para a conquista da altura e da cidade. Não aconteceu. Os soldados precisavam avançar sobre fogo cerrado, entre pedras, crateras, construções destruídas e encostas difíceis. O que já era uma posição defensiva fortíssima se tornou ainda mais difícil depois que os alemães aproveitaram as ruínas do mosteiro e da cidade para montar novas defesas. A luta foi feroz, confusa e extremamente cara. Mais uma vez, os aliados não romperam a posição. Em março, veio a terceira tentativa. No dia 15 de março de 1944, Cassino foi alvo de um novo bombardeio massivo. A ideia era esmagar as defesas antes de um novo assalto terrestre. Mas, de novo, a combinação entre destruição urbana, visibilidade ruim, resistência alemã e dificuldades de progressão anulou o efeito esperado. A cidade virou um labirinto de ruínas. Cada rua destruída, cada parede caída, cada monte de entulho podia esconder metralhadoras, morteiros e atiradores. O combate assumiu um caráter quase medieval em alguns trechos. Avanço de poucos metros, recuo, nova tentativa, luta casa por casa, pedra por pedra. Mesmo com enorme poder de fogo, os aliados ainda não conseguiam quebrar o sistema defensivo alemão. Foi só em maio que a situação mudou.
Na quarta e última ofensiva, iniciada em 11 de maio de 1944, os aliados organizaram um ataque muito mais amplo, coordenado e sustentado. Entre as formações decisivas estava o 2º Corpo Polonês, que recebeu a missão de atacar as alturas de Monte Cassino. Os poloneses enfrentaram fogo intenso e contra-ataques pesados. As posições alemãs ainda eram extremamente fortes, mas desta vez o contexto geral era diferente. A pressão aliada em toda a frente estava começando a forçar os alemães a recuar para uma nova linha defensiva mais ao norte. Em 18 de maio de 1944, tropas polonesas chegaram às ruínas da abadia. Ali foi erguida a bandeira polonesa, ao lado da bandeira britânica. Era o fim da Batalha de Monte Cassino. Monte Cassino ficou marcada por 3 dimensões ao mesmo tempo. Primeiro, a dimensão estratégica. A batalha fazia parte do esforço para romper a linha Gustav e manter pressão constante sobre a Alemanha na frente italiana. Segundo, a dimensão humana. Foi uma campanha de sofrimento extremo, com combates em montanhas, rios, lama, frio, ruínas e posições praticamente inexugnáveis. E terceiro, a dimensão simbólica. A destruição de uma abadia fundada no século VI transformou Monte Cassino em um símbolo da brutalidade da guerra moderna, onde até monumentos históricos e religiosos podiam ser engolidos pela lógica militar. No fim, Monte Cassino foi uma vitória aliada, mas foi uma vitória duríssima, lenta, custosa e cercada de controvérsia. A pergunta que permaneceu por décadas não foi apenas como a batalha foi vencida, foi também se parte daquele preço poderia ter sido evitada. Monte Cassino abriu o caminho para Roma, mas o caminho foi aberto entre escombros, silêncio e um custo humano imenso. E é exatamente por isso que essa batalha ainda ecoa tanto tempo depois.